Bem-vindos a mais uma imersão acadêmica. É, Hoje, a missão do nosso seminário é realizar uma exploração bem técnica, ética e, eu diria, profundamente humana. Com certeza. Uma exploração sobre algo muito universal. Exato. Sobre algo que afeta absolutamente todos os indivíduos todos os dias, que é o controle da raiva. Um tema fascinante, né? Ah, sem dúvida. E para essa análise profunda, nós reunimos uma base de conhecimento que é riquíssima. Temos desde notas de psicologia contemporânea até tratados rigorosos de ética. Passando também pela filosofia clássica, claro. Isso, a filosofia de Platão, a sabedoria monástica dos padres do deserto. Figuras históricas importantes como João Cassiano. Exatamente. E chegando até precisão arquitetônica de São Tomás de Aquino. Mas, antes de mergulharmos, é vital estabelecer logo na nossa abertura um aviso importante. Sobre a natureza das nossas fontes, certo? Isso. Como vários destes documentos possuem uma fundação teológica e religiosa cristã bem forte, a postura adotada aqui hoje é estritamente analítica. Ou seja, de acordo com os documentos, nós vamos explorar essas ideias. O objetivo não é endossar dogmas ou realizar pregações de forma alguma. Perfeito. A ideia é apenas dissecar esse material para entender as estruturas filosóficas e psicológicas que esses autores propõem. Exato. E a premissa que abre essa bibliografia é simplesmente arrebatadora. Compreender e domar a ira não é apenas uma técnica moderna de gestão de estresse corporativo. É, na verdade, tocar no cerne da verdadeira liberdade humana e o impacto ético que cada indivíduo tem ao seu redor. O panorama geral que essa tradição nos apresenta recusa aquela ideia de uma vida anestesiada, sabe? Ou passiva. Sim, uma vida onde a pessoa não reage a nada. Exatamente. Em vez disso, os textos mostram o reconhecimento de que a vida interior é, na sua essência, um campo de batalha. Os documentos da tradição oriental, especialmente aqueles compilados na Filocália, utilizam um termo grego muito preciso para isso. O famoso pneumatikon agona. Esse mesmo, que pode ser traduzido como combate espiritual ou luta interior. E o objetivo ético supremo descrito nessas fontes não tem nada a ver com repressão emocional. Não é jogar tudo no porão da mente. De jeito nenhum. Não é aquela visão onde as emoções são trancadas até explodirem. Pelo contrário, trata-se da dominação e da ordenação das potências da alma. Certo, vamos desempacotar isso, porque há algo surpreendente logo de cara nesses textos. A questão da paixão neutra. Isso. Quando se pensa em tradição cristã ou na ética clássica, a expectativa automática de quem nos ouve talvez seja de que a raiva será imediatamente rotulada como um grande defeito. Um pecado terrível e inaceitável. Exato, mas a análise rigorosa mostra que ela é definida inicialmente como uma paixão neutra. É genial ver como essa visão, tão antiga, antecipa o que a psicologia moderna diz hoje. É muito atual. Sim. Pensemos naquele famoso filme de animação sobre as emoções. Aquele onde tem o personagem vermelho, explosivo, que literalmente solta fogo pela cabeça. Sim, uma representação perfeita da raiva crua. A tradição clássica argumenta exatamente nessa linha. A raiva é uma emoção fundamental. Segundo o arcabouço dos textos tomistas, as paixões, em si mesmas, não são moralmente boas nem más. Elas são pura energia. Pura energia. A moralidade, ou seja, o certo e o errado, entra apenas na forma como a vontade e a inteligência direcionam essa energia no mundo real. O que é fascinante aqui é a distinção técnica crucial que emerge nesses documentos, especialmente quando se estuda o controle dessa energia. Porque ao longo da história da filosofia houve abordagens bem diferentes para lidar com as paixões, né? Exato. O material contrasta, por exemplo, o ideal do estoicismo com o ideal da ética cristã primitiva. Uma diferença gigantesca. Sim. Para o estoicismo clássico, a meta era atingir a apateia, mas entendida como a ausência total de emoção. Uma apatia absoluta, um estado de imperturbabilidade onde nada comove. Como se o indivíduo se tornasse uma estátua de mármore diante das adversidades. Perfeito. Já a ética analisada em nossa imersão de hoje, baseada nos padres do deserto, busca uma apateia fundamentalmente diferente. A apateia cristã. Exatamente. Que não é a morte dos sentimentos.
É o estado de domínio onde a razão e a vontade não são arrastadas cegamente pelas paixões. A emoção continua existindo. Sim, ela é sentida em toda a sua força, mas o indivíduo governa o próprio mundo interior. A raiva não dita a ação de forma irracional. E para ilustrar esse governo interior, a filosofia resgata uma imagem visual que é, e eu digo isso sem exagero, uma das metáforas mais brilhantes da história do pensamento. A alegoria da biga de Platão. Essa mesma. Para quem acompanha esta análise, imagine a alma humana não como um bloco sólido, mas como um cocheiro, um piloto de biga que precisa conduzir dois cavalos muito diferentes ao mesmo tempo. É a tradução perfeita do caos que acontece dentro da mente humana, especialmente quando uma frustração surge no dia a dia. Uma metáfora de precisão inesgotável. Ao aprofundar essa alegoria platônica, o material que estamos analisando explica a natureza desses dois cavalos. Um deles representa o chamado apetite concupiscível. O nome é complexo, mas o conceito é bem direto. Em termos simples, esta é a parte da psique que busca o prazer imediato e foge da dor. É a inclinação natural para o conforto, para o que é deleitável. O instinto que prefere ficar no sofá em vez de sair para trabalhar num dia de chuva. Exato. O outro cavalo, no entanto, é o apetite irascível. E é aqui que a raiva habita. O cavalo da agressividade. Sim, este cavalo representa a agressividade, a força, a energia vital necessária para enfrentar o que os filósofos chamam de bem árduo. O bem árduo. Isso é fundamental na nossa análise. O bem árduo é aquele objetivo difícil de alcançar. É energia para superar obstáculos, suportar o perigo, confrontar uma injustiça e conquistar metas que exigem sacrifício. E o cocheiro, nessa imagem, é a razão. A inteligência que precisa segurar as rédeas. Segurar as rédeas e alinhar a força de dois animais com vontades completamente opostas. E segurar essas rédeas não é um trabalho para amadores. É aí que a ética clássica introduz uma figura central nos textos. A auriga virtutum, A condutora das virtudes. que é a virtude da prudência. Para que o cocheiro guie a biga com sucesso até o destino, essas paixões precisam estar integradas e domadas por essa prudência. Sem esse domínio, o que acontece? O instinto animal puro toma as rédeas. A liberdade de escolha simplesmente se eclipsa. A pessoa perde a própria liberdade. Exato. A pessoa que explode no trânsito porque levou uma fechada, ou que destrói um ambiente de trabalho por causa de uma pequena crítica, não está agindo em liberdade. Ela está apenas reagindo por instinto cego. Arrastada pelo cavalo irascível que tomou o controle da carruagem. Perfeitamente colocado. E para entender por que essa biga sai do controle com tanta frequência nas situações mais banais, nós precisamos fazer uma descida aos porões da alma. Aos porões. Essa parte do material é bem profunda. Sim, porque o obstáculo principal para o controle da ira, segundo a análise psicológica e teológica desses textos, não reside apenas no nervosismo superficial. Ou no estresse do mundo moderno. Tem uma raiz muito mais antiga. A raiz é um vício profundo e silencioso. A supérdia, o orgulho. Essa descida aos porões muda completamente a perspectiva da nossa imersão, porque geralmente as pessoas justificam a própria raiva culpando o mundo externo. O trânsito, a economia, o colega de trabalho insuportável. Sempre a culpa é do outro. Mas os documentos definem o orgulho de uma forma cirúrgica. Usando a tradição clássica, o orgulho é o apetite desordenado da própria excelência. Uma definição dura, mas muito precisa. É como se a mente construísse um altar íntimo e secreto onde o próprio ego é entronizado como um ídolo intocável. A ira descontrolada sobre essa ótica raramente é uma busca por justiça. É quase sempre um mecanismo de defesa desse falso Deus interior. Exatamente. A mecânica da irritabilidade funciona exatamente como uma defesa territorial. Quando esse falso ídolo, o ego superdimensionado, é contrariado, a reação natural é violenta ou profundamente amargurada. Aquela ira desproporcional. Isso. Uma ira que toma conta de um indivíduo numa reunião de negócios trivial apenas porque uma ideia sua foi questionada.
Essa explosão nasce, na maioria das vezes, desse amor próprio ferido. A pessoa orgulhosa torna-se altamente suscetível, né? Tudo a ofende. Ela se torna hipercrítica, exigente, operando sob uma ilusão quase infantil de que o mundo inteiro e todas as pessoas ao redor deveriam orbitar às suas conveniências. Deveriam concordar com todas as suas opiniões. Exato. E qualquer desvio dessa órbita imaginária é interpretado como uma ofensa imperdoável, algo que na cabeça dela justifica a explosão de raiva. E aqui entra uma distinção técnica dos documentos que consideram um verdadeiro divisor de águas na nossa análise profunda de hoje. É a diferença monumental entre impaciência e ira. Uma distinção muito sutil, mas importantíssima. Etimologicamente, a palavra impaciência deriva do latim pati, que significa padecer, sofrer. Portanto, a impaciência não é necessariamente o ato de gritar. Na sua essência, a impaciência é a incapacidade de sofrer dignamente. Exato. Já a ira é o transbordamento, a perda total do controle emocional que resulta no grito, no insulto, na quebra de respeito. E para ilustrar isso, o material traz um exemplo que eu achei irônico, mas que se aplica perfeitamente à nossa sociedade. O exemplo das rupturas civis. Esse mesmo. Pensemos em pessoas que passam por um divórcio ou encerram uma parceria de negócios de forma extremamente civilizada. Elas sentam, dividem os bens, nunca levantam a voz, não dão um único grito. Sem ira aparente. Nenhuma. Contudo, os textos exploram a ideia de que essa atitude fria muitas vezes demonstra mais pura impaciência. Porque revela a incapacidade absoluta de sofrer pelo outro, de ceder. A incapacidade de suportar os defeitos alheios e de tentar consertar a relação. A impaciência pode ser silenciosa e extremamente egoísta. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, como as dinâmicas sociais atuais, a coisa fica ainda mais clara. Hoje em dia, cortar relações abruptamente, o famoso ghosting, se tornou muito comum. Sim, sumir sem dar explicações. Exato. E percebemos que o mero controle exterior da raiva não resolve o problema ético. Não gritar não significa ser virtuoso. Às vezes, significa apenas que a pessoa não quer o incômodo de lidar com a realidade complexa do outro. Uma fuga, no fim das contas? Uma fuga. E a solução proposta pela tradição tomista vai direto à raiz desse problema. Segundo São Tomás de Aquino, há uma máxima clara: manifestum est quod patientia a caritate causator. Traduzindo para os nossos ouvintes. É evidente que a paciência é causada pelo amor, pela caridade. O diagnóstico é severo, mas ao mesmo tempo libertador. Porque sem amor, a contenção vira um peso. Exatamente. Sem um amor autêntico por um ideal, por uma pessoa ou por um propósito maior, qualquer tentativa de conter a ira se reduz a um voluntarismo estéril. Torna-se uma espécie de performance militar desgastante. O indivíduo tenta segurar a raiva apenas com a força de vontade bruta, apertando os dentes, como um ator em um palco fingindo tranquilidade. E, inevitavelmente, essa estrutura desmorona sob pressão. Porque a vontade humana possui um limite biológico e psicológico de resistência. Quando não é nutrida por algo superior, ela simplesmente quebra. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Diante dessa estrutura toda que condena a raiva orgulhosa, surge um contraponto formidável nos textos. O contraponto da justa indignação. Isso. A pergunta é: pode a ira, afinal de contas, ser algo bom? E a resposta dos documentos não é apenas afirmativa, mas vigorosa. A raiva não deve ser simplesmente jogada no porta-malas do subconsciente e ignorada. Existe o conceito milenar de santa ira. O a justa indignação. O exemplo paradigmático citado na tradição cristã e estudado nesta nossa imersão acadêmica é a cena de Jesus purificando o templo, expulsando os vendilhões usando um chicote de cordas. Uma imagem fortíssima. A argumentação filosófica aqui é que a agressividade, aquela energia do apetite irascível que mencionamos antes com o cavalo da biga, é absolutamente necessária para combater injustiças objetivas no mundo real. Mas existe uma condição estrita para isso, certo? Sim. A condição para que essa ira seja moralmente correta
é que ela seja movida pelo amor à verdade e pela defesa apaixonada do bem. E o detalhe crucial que os textos reforçam é que isso nunca deve ser movido pelo ódio à pessoa que comete o erro. Mas sim pela oposição ao erro em si. Exatamente. A oposição ao ato injusto. Essa perspectiva é um antídoto direto que refuta completamente a ideia contemporânea de que a vida ideal seria uma planície de calmaria. Uma vida sem atritos e sem conflitos. Uma visão que, francamente, confunde paz com comodismo. O material argumenta que fugir sistematicamente de conversas difíceis, evitar responsabilidades pesadas ou calar-se covardemente diante de um erro manifesto, usando o pretexto de não querer brigar, não é virtude em absoluto. É uma falsa paz. É simplesmente impaciência e covardia mascaradas com uma estética de pacifismo. A ética profunda exige a prática do que os antigos chamavam de agir e contra. Agir contra a própria inclinação? Uma expressão latina que significa isso mesmo. Agir contra a própria inclinação natural à preguiça ou ao medo. Trata-se de enfrentar os próprios defeitos internos e as injustiças externas de forma muito ativa. É utilizar o fogo da ira não para incendiar a cidade, mas para forjar ferramentas. Ferramentas de restauração e de justiça. E isso levanta um paradoxo que precisa ser dissecado com cuidado no nosso seminário de hoje. Assim como a análise aponta que existe uma ira boa, os textos sugerem algo que pode chocar à primeira vista. A ideia de um bom orgulho. Isso. Existe um bom orgulho. Para quem está acostumado a associar a palavra orgulho exclusivamente à arrogância e àquele defeito terrível, isso soa contraditório. Porém, a explicação nos documentos é fascinante. Tem a ver com a dignidade, não é? Exato. A consciência de possuir uma dignidade inalienável cria um sentido positivo e necessário de honra. Os documentos teológicos introduzem o conceito de filiação divina. A noção de que o ser humano possui um valor inestimável, intrínseco. E esse reconhecimento cria o bom orgulho. É o que permite ao indivíduo andar com a coluna reta, de peito erguido, encarando a vida com firmeza. É uma mudança de postura. Na prática, esse bom orgulho atua como o antídoto mais eficaz contra a vaidade mesquinha e a timidez paralisante. Quando a mente humana está ancorada nessa dignidade profunda, ela simplesmente deixa de se importar de forma doentia com a aprovação alheia. Deixa de ser escrava das opiniões externas. Seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho, onde for. É uma dignidade que liberta o indivíduo dessa tirania exaustiva. Isso levanta uma questão importante sobre como o caráter maduro é formado a partir dessas virtudes. Esse bom orgulho que é focado na dignidade e na imensa responsabilidade de agir de acordo com o próprio valor, redireciona totalmente o foco da vida. Ele tira o foco do egoísmo. Sim, em vez de uma vaidade frágil que fica mendigando aplausos a cada passo, o indivíduo constrói uma fortaleza interior inabalável. Ele reconhece suas paixões, aceita sua capacidade de indignação e compreende o seu valor. Integrando tudo isso em uma personalidade coesa. Retornando mais uma vez àquela imagem imortal do cocheiro de Platão, a missão ética nunca foi e nunca será matar os cavalos. Cavalos mortos não movem a carruagem. Eles precisam estar vivos e fortes. A missão é alimentá-los bem, torná-los fortes e, acima de tudo, guiá-los com destreza e sabedoria em direção ao alvo correto. É por isso que quando vemos aquelas recomendações modernas sobre assumir a responsabilidade e endireitar a postura diante do mundo, estamos apenas vendo um eco moderno desse exato princípio ético e clássico. O princípio sobre o bom uso do apetite irascível e o reconhecimento da dignidade humana. Então, o que tudo isso significa quando nos afastamos para olhar a arquitetura completa do nosso seminário de hoje? Significa que o projeto monumental de controlar a raiva, tal como apresentado por séculos de sabedoria teológica, filosófica e psicológica, não é sobre castrar a alma. De forma alguma. Não é sobre anular as emoções, para viver em uma apatia cinzenta e sem vida. O projeto verdadeiro e grandioso é a educação dos afetos. É a criação de um círculo virtuoso, dinâmico e constante, onde a vontade, iluminada pela razão,
guia o sentimento. E o esforço contínuo para substituir a centralidade mesquinha do egoísmo, aquela supérbia de que falamos, por uma caridade ativa e real. É ter a coragem de reconhecer as próprias sombras, os próprios porões da mente, para garantir que não sejamos dominados por eles no momento em que a pressão do cotidiano atingir o seu ápice. A relevância duradoura dessa profunda ética reside em sua meta final, que é o que os textos chamam de unidade de vida. Uma pessoa verdadeiramente madura, de acordo com essa vasta tradição, não vive uma dicotomia exaustiva. Aquela vida dupla, emocional. Exato. Ela não divide a própria existência, sustentando um verniz racional e polido no ambiente público, enquanto guarda uma ferocidade passional e destrutiva para despejar sobre a própria família na vida privada. O convite destas páginas é para uma integração profunda de todas as faculdades humanas. Onde aquela energia formidável do instinto irascível, aquela explosão que todos sentimos, deixa de ser usada para destruir colegas de trabalho, afastar familiares ou entrar em disputas triviais com desconhecidos no trânsito. Em vez de ser desperdiçada no caos, essa energia abundante é purificada. Purificada, domada e então direcionada com força total para impulsionar projetos magnânimos, para defender a justiça e para construir o bem comum com uma coragem e resiliência que a simples apatia jamais poderia oferecer. E é exatamente mantendo essa visão de grandiosidade e magnanimidade em mente que vamos encerrando a nossa imersão acadêmica de hoje. Mas não sem antes deixar uma provocação final. O ponto para reflexão. Um pensamento desenhado exclusivamente para ecoar na mente de quem acompanha esta análise profunda. Se a ira, conforme exploramos exaustivamente ao longo desta sessão, é de fato uma energia formidável, se ela é um motor de altíssima potência, colocado de forma inata na alma humana com um propósito específico de fornecer a força colossal necessária para que se consiga conquistar aquele bem árduo, superar os obstáculos e proteger o que é certo. Qual é a provocação? Fica a pergunta. Qual é o objetivo grandioso, nobre e difícil que está sendo tragicamente negligenciado e abandonado na vida de cada indivíduo neste exato momento, simplesmente porque toda essa preciosa e vital energia está sendo constantemente desperdiçada, esgotada e queimada nos pequenos, irritantes e insignificantes aborrecimentos do dia a dia? Fica o convite para esta profunda reflexão interior. Até a próxima imersão.